Meus amigos, é o seguinte, eu queria falar aqui do lado mental deste Botafogo 2024, e sim, não tem como falar disso sem tocar em 2023, que eu sei que parte da torcida do Botafogo, muito botafoguense, não gosta, acha que é uma perseguição midiática em cima do Botafogo, de que outras equipes parecem não sentir pressão, só o Botafogo sente pressão, mas eu vou esmiuçar ponto a ponto aqui, porque eu acho esse tema muito bom, e eu acho que isso faz parte da jornada deste Botafogo de 2024. É meio impossível de não falar do que o Botafogo está prestes a viver e está muito perto de ganhar 2 títulos gigantescos, um brasileiro que não ganha desde 95 e uma Libertadores que ele nunca ganhou, e é muito difícil dissociar isso de todo o calvário de 2023, e eu vou chegar lá. Antes disso, queria que você se inscrevesse aqui no canal da TNT, tocasse na notificação, desse o like, o dislike, comentasse o conteúdo, compartilhasse o conteúdo aí em qualquer lugar. Esses dias, por exemplo, eu fui nas redes sociais e depois do jogo contra o Cuiabá, talvez, contra o Atlético Mineiro, eu falei, cara, parece que o Botafogo, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro inteiro, sentiu uma pressão, sentiu a pressão de tudo que está prestes a viver. Vamos ver como o time responde nos próximos jogos. E a resposta foi a melhor possível. O time foi para o Allianz Parque e ganhou por 3-1 do Palmeiras, um jogo assim sublime, sublime. Por sinal, os confrontos contra o Palmeiras têm sido de momentos gigantescos, né? O primeiro tempo do Botafogo lá no 4-3 no Newton Santos foi mágico. Depois os jogos na Libertadores, já tinha tido do primeiro turno, já tinha tido do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, assim, os dois têm proporcionado grandes jogos. E é claro que não tinha como não remeter aquele duelo que poderia aumentar a diferença e dar mais liderança para o Palmeiras. É impossível dissociar do ano passado. Porque, sim, isso é um fantasma. E tanto é, e não tem problema nenhum que seja, que vários torcedores do Botafogo que deram entrevistas falaram sobre esse alívio de ganhar do Palmeiras lá, de que o time merecia, de que sim, tinha que ser lá, tinha que ser contra o Palmeiras. E o Marlon Freitas, no discurso dele antes do jogo, e viralizou nas redes sociais aí, o Marlon Freitas reforçou esse discurso falando, cara, tinha que ser aqui. Não podia ser de outro jeito, não podia ser em outro lugar. Tinha que ser aqui. E o Arthur ainda fala, cara, vai ser aqui. E aí ele termina o discurso dele e os jogadores vão para a oração para depois subirem para o gramado. E aí o terceiro gol, que é do Adrielson, um cara que, foi expulso no jogo de 2023, que não pôde ajudar o Botafogo ali, o Botafogo acabou vendo a derrota acontecer. O Adrielson faz o terceiro gol e desaba em choro. E a narração do Jorge Igor no arquibancada do TNT deixa muito claro ali, sua conta tá paga. É um grande personagem que agora viveu um dia muito ruim naquele Botafogo e Palmeiras e agora conseguiu uma redenção. Então, várias coisas são conectadas ao Botafogo de 2023. Tanto que o Botafogo, para chegar na final da Libertadores, precisou primeiro ir para a fase de grupos. E ele só precisou ir para a fase de grupos porque se classificou apenas para a pré-Libertadores depois de desidratar na reta final do Campeonato Brasileiro, uma desidratação que eu jamais vi no Brasileirão, que abalou muita gente, e eu conheço torcedor do Botafogo que quis se afastar do futebol por um tempo, tamanha a dor que viveu, tamanho o surrealismo que era o que foi o 2023 do Botafogo. E esse clube dar essa resposta na temporada seguinte é muito grande. E é para poucos, assim, tem pouquíssimos times ou pouquíssimos jogadores que conseguiriam dar esse retorno. E aí você vai falar, mas vários não estão lá. Vários não estão, mas eles chegaram sabendo. Até porque tinha gente ali bem importante, caso do Marlon, do Tiquinho, o próprio Textor. Essa galera estava lá no ano passado e eles sabem o quão dolorido e traumático foi perder o Campeonato Brasileiro de 2023. Então é só mérito para o Botafogo. É só mérito. E é lógico que um líder de campeonato que perde a liderança momentaneamente, faltando 3 rodadas para acabar, é claro que isso é uma pressão. Ainda mais tendo o histórico do ano passado. E é natural que as pessoas falem sobre isso. E é tão natural que o próprio capitão do time falou sobre isso. Quão importante era poder recuperar a liderança na casa do Palmeiras
um ano depois de começar a perder o campeonato dentro da própria casa, que foi o que aconteceu no Newton Santos. O 4-3 para o Palmeiras foi o início de uma derrocada do Botafogo e o início da busca pela liderança do Palmeiras, que terminou com o título do time do Abel Ferreira. Então, é claro que aquele jogo estava presente ali, mesmo que vários não estivessem lá naquele jogo, mas os caras sabem, eles sentem e deram a resposta. A vitória ela é magnífica, magnífica. E algo de time campeão é você sentir a pressão, entender que ela está ali, porque é impossível que não se tivesse sentido pressão depois de 3 tropeços contra adversários muito acessíveis, principalmente o Cuiabá e depois o Atlético com 1 a menos, sem torcida e cheio de problema, e ver o Palmeiras retomar a liderança. É impossível que a pressão não seja sentida. Tanto que depois do jogo com o Atlético teve treta, descontrole, e aí você precisa medir até que ponto esse descontrole é só pelo que aconteceu no jogo, ou é pela pressão que já vem sendo sentida há alguns jogos, e é normal. O esporte de alto nível e um líder de campeonato sentem pressão. Não tem como não sentir. Vai sentir. E aí, como você responde a essa pressão, é que mostra a sua grandeza. E o Botafogo foi, na rodada seguinte, ao Allianz, fazer algo que ninguém fez, que é meter um 3-1, que poderia ter sido 4-1, 5-1. O Palmeiras achou um gol ali na reta final. E isso é muito mérito, é de se aplaudir o que fez o Botafogo. Mas não tem problema nenhum falar sobre 2023, porque as conquistas que o Botafogo eventualmente tem em 24 ficarão ainda mais bonitas, elas serão ainda maiores e mais lembradas, porque o time renasceu. Do mesmo jeito, comparando uma história de um jogador, que a Copa do Mundo de 2002 do Ronaldo, ela é ainda mais maravilhosa, porque ele teve uma convulsão na final de 98, mal conseguiu jogar, o Brasil perdeu, entre uma Copa e outra, ele teve uma lesão que podia ter deixado ele sem andar, e ele não só voltou a jogar, como foi artilheiro, melhor jogador e campeão da Copa do Mundo. E só não foi o melhor jogador eleito porque fizeram a votação no dia antes da final e entregaram para o Cama. No final do ano, o melhor do mundo foi o Ronaldo. Isso torna a conquista ainda mais épica. Vários jogadores ganharam Copa do Mundo ali. Mas a Copa do Ronaldo, ela é maior e mais gigantesca por todo o drama que ele viveu de 98 até 2002. E se o Botafogo for campeão, ou da Libertadores, ou do Brasileiro, ou dos dois, essa conquista será ainda mais gigantesca por todo o drama que o Botafogo viveu do ano passado para esse. E eu não vejo nenhum problema nessa avaliação. Pelo contrário, eu acho que isso transforma o filme, esse documentário da jornada do Botafogo em 2024, em algo ainda mais épico, mais difícil de fazer. Quantos clubes dariam essa volta por cima? Quantos jogadores teriam força de, depois de 3 tropeços e de perder a liderança, ir na casa do time que tirou a sua liderança e pegar ela de volta com uma atuação maravilhosa? Pouquíssimos. Isso é para os torcedores do Botafogo tirarem o chapéu para o seu time. Agora, dizer que não existia uma pressão que é normal para quem é líder e vê o vice-líder chegando, encostando e tomando a liderança, isso é normal. A pressão é normal. Se você não sentir essa pressão, você não está no esporte de alto rendimento. E sentir a pressão não tem nada a ver com se acovardar, com pipocar, com não conseguir render. Sentir a pressão é entender o tamanho da responsabilidade, o tamanho da grandiosidade do que está acontecendo. E aí só uma galera podia dar resposta, o elenco do Botafogo. E eles foram lá e ganharam do Palmeiras. Então, cara, assim, é tudo fantástico. Eu acho que o torcedor do Botafogo deveria estar em êxtase por isso. E toda vez que lembrar de 2023, ter um sorriso no canto de boca e falar, passou. E a gente conseguiu algo ainda mais legal. Porque, de novo, pode ser uma temporada que raríssimos times conseguem. O Botafogo pode ser campeão da Libertadores e campeão brasileiro no mesmo ano, com todo o mérito. Porque o Botafogo, claramente, para mim, é o melhor time do Campeonato Brasileiro e, claramente, o melhor time da Libertadores. Pode ser que ganhe os dois? Pode. Pode ser que não ganhe? Pode também. Mas esse time já deu a resposta. Ele já construiu algo muito grande. Então, falar do lado mental deste Botafogo é apenas exaltar tamanha a dificuldade do que essa galera conseguiu fazer. E agora é ver como é que vai ser a reta final do Brasileiro e a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires.